Olá a todos, eu sou o João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu trago-vos mais um vídeo sobre mais um par de monitores de estúdio da Eve Audio. A Eve Audio tem muitos monitores diferentes, desde a gama mais barata de 2 vias até aos modelos mais topo de gama, como o caso destes aqui. Portanto, toda a gente consegue ter algo da Eve Audio dependendo do orçamento que tiver, o que é excelente. Então, as 3070 são uns monitores de 3 vias, verdadeiras 3 vias. O que é que isto quer dizer? Eles têm 3 amplificadores para um total de 335 watts de potência. Isto num home studio dá um SPL gigante mesmo. Isto chega a volumes completamente absurdos. Eu acho que nem a metade consigo chegar com estes monitores. Eles têm um woofer de 7 polegadas que toca dos 35 Hz aos 320, um médio de 4 polegadas que toca dos 320 aos 2800 e o tweeter dos 2800 para cima. Este tweeter é um Air Motion Transformer que a Eve já nos habituou, é super detalhado, é excelente e é o modelo RS 3.1. A vantagem de um sistema destes de 3 vias é que cada coluna consegue ter muito mais detalhe ao fazer o trabalho para o qual foi desenhado. Portanto, no caso do grave, o grave vai ser muito definido porque só tem que se preocupar com o grave, o médio só tem que se preocupar com o médio, então assim tem sempre muita margem para conseguir tocar de forma muito definida, sem ter que se preocupar com outras frequências, como por exemplo num monitor de 2 vias, em que o woofer tem que se preocupar em tocar o grave, mas também o médio todo, então não consegue ser tão definido nem no médio nem no grave. Agora, os monitores de 3 vias normalmente são monitores muito grandes. A Eve conseguiu fazer aqui um trabalho excelente de colocar toda a tecnologia de um monitor de 3 vias numa coluna extremamente compacta. Até podem ver aqui, mesmo pelo tamanho das minhas mãos, que isto são colunas muito pequenas, aliás, são mais pequenas do que a maior parte dos monitores de 2 vias de 8 polegadas que estamos habituados a ver. Eles têm muito tamanho aqui para trás, são muito profundos, mas mesmo assim é uma caixa muito compacta. Os 3070 têm o mesmo sistema de DSP que todas as outras colunas da Eve, ou seja, têm conversores de alta qualidade e conseguimos alterar parâmetros aqui no knob da frente. Este é o centro de controle de tudo. Isto é excelente porque podemos controlar tudo num só botão. Aqui à frente está acessível em vez de termos que ir lá atrás e mudar patilhas e etc. É muito mais fácil, basta clicarmos aqui. Podemos logo escolher entre agudos, médios, desk, graves, temos muitas funções. No meu caso eu deixei isto completamente stock, exceto os agudos. Eu gosto de um som um bocadinho mais brilhante, então aumentei os agudos em 2 decibéis, mas tudo o resto está como vem de fábrica. É muito bom termos esta opção de poder alterar o som como quisermos, porque nem todos os espaços são iguais e pode haver espaços em que vamos precisar de ter mais grave, mais médios, menos médios, e assim conseguimos acertar tudo aqui e personalizar o som ao nosso gosto e ao espaço. Agora vamos falar do que toda a gente quer ouvir, não é verdade? Que é o som. Este já é o terceiro par de monitores da Eve que eu estou a testar e nos últimos 10 anos eu já testei dezenas de monitores de outras marcas, mais conhecidas, menos conhecidas, de gamas altas, gamas baixas, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente indecisa nas coisas que eu compro para mim. Ainda assim, estas colunas fizeram-me ter uma decisão extremamente rápida, que é, eu já decidi qual é que é o par de monitores de estúdio, finalmente, que quero usar nos próximos 10 anos. São absolutamente perfeitos para mim, para aquilo que eu faço. Eu nunca ouvi uma definição de som assim, a este ponto, e já testei mesmo muita coisa, até coisas mais caras. E principalmente para o estilo de música que eu faço, são absolutamente perfeitos. Mas vamos já a isso e vou-vos já explicar o porquê. Os agudos são o que já conhecemos da Eve Audio, muito semelhantes aos outros modelos. São os agudos muito suaves, mas muito definidos, mas não cansam o ouvido. Ou seja, isto são monitores em que vocês conseguem passar 12 horas ou mais a trabalhar neles, e quando saírem do estúdio não há zumbido nos ouvidos, não há cansaço, não há absolutamente nada. Os médios são absolutamente definidos e são bastante forward, ou seja, conseguimos ouvir tudo o que se passa na região dos médios, nas vozes, nos instrumentos. Agora, a maior qualidade, ou melhor, uma das maiores qualidades delas, na minha opinião, é a reprodução de graves. Eu antes destas colunas tinha aqui um sistema de monitores com um subwoofer dedicado de 10 polegadas e posso-vos dizer que estas colunas com os woofers de 7 têm mais graves e mais definição de graves, ou seja, mais quantidade e mais qualidade
do que um sub dedicado. Imaginem que vocês têm um estúdio profissional, têm até 2 subs bem calibrados em termos de timing, em termos de frequências, em termos de nível, em termos de fase, que é uma coisa extremamente difícil de fazer, mesmo muito difícil, mas não precisam de o fazer e têm exatamente a mesma definição, são as 3070, basicamente é isto. Custa-me acreditar como é que é possível numa caixa tão pequena sair tanta quantidade de grave e com esta definição. É que é um grave mesmo muitíssimo controlado, não é aquele grave dos subs dos festivais e afins que alguns, pronto, aquilo até tem um decay enorme. Não, se o grave for curto, isto vai tocar um grave curto e não há extensão, não há nada, é espetacular mesmo, em qualquer estilo que eu ouça nelas, é absolutamente fabuloso. Mas o que é melhor ainda é que, apesar de ter este nível todo de graves, não afeta nada de clareza nos médios nem nos agudos, lá está, porque é um sistema de 3 vias, mas porque está bem feito. Então vocês têm aqui um grave a rebentar completamente e tudo o resto ouve-se perfeitamente de uma forma super linear. Parece que temos aqui 20 colunas diferentes, é mesmo soberbo. Para mim isto é absolutamente perfeito porque a música que eu produzo neste momento é muito bass heavy, ou seja, eu preciso mesmo de ter um grave desde das frequências mais baixas e preciso de tê-lo muito certinho e então essas colunas facilitam-me imenso esse processo. Tenho também que falar no imaging destas colunas, que é a maneira como elas posicionam os elementos à vossa frente. Em muitos monitores baratos, se vocês olharem para as colunas, vocês notam que o som está a sair da coluna. Nestas não, as colunas simplesmente desaparecem. Chega até a ser assustador em algumas músicas que estejam muito bem misturadas e masterizadas, porque de repente nós parece que conseguimos tocar nos instrumentos e está aqui uma vocalista à frente, está aqui uma guitarra e se nós olharmos para a coluna, parece que a coluna está desligada, porque o som não está a sair da coluna, está a sair da vossa sala. Isso é um feito incrível e na minha opinião é aí que vocês percebem se uma coluna realmente é muito boa ou não. Todos os modelos da Eve fazem isso muito bem, eu já testei vários, como já disse, mas estas aqui elevam isso mesmo a um nível acima. Para acabar esta review, tenho que dizer que estou a usar estes monitores há cerca de um mês, já produzi muita música neles, fiz mixing e mastering também, e tudo o que eu produzo nestas colunas, e eu afino tudo certinho como eu estou a gostar de ouvir, soa muito bem em todos os outros sistemas. Ou seja, isto permite-me passar muito mais tempo a ser criativo do que a fazer 20 ou 30 misturas diferentes e a ter que ir ao carro ouvir e depois tenho que alterar alguma coisa e depois tenho que ir a uns fones e depois tenho que alterar. Não, eu faço um mixing aqui, exporto, está ótimo. Se calhar, ok, vou ter que alterar uma ou duas coisinhas, mas é mínimo mesmo. Então eu noto que eu passo muito mais tempo a fazer música do que a preocupar-me com os detalhes técnicos e isso não tem preço, na verdade. Para além disso, é a primeira vez que eu testo um par de monitores e não faço medições nem correção de sala. Eu costumo usar o SonarWorks para corrigir picos na sala e etc. Mas estas colunas adaptaram-se tão bem ao meu espaço que eu não senti necessidade nenhuma de andar a corrigir o que é que seja. Infelizmente estes monitores não são meus, isto é um par de teste, mas posso-vos já dizer que eu preciso mesmo de um par de monitores destes para mim e então mais tarde ou mais cedo vem parar aqui um par igual. Porque encontrei mesmo o par de monitores perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam. Vai haver mais conteúdo a chegar em breve. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo.